Olá! Hoje a gente vai analisar um material bem interessante sobre autonomia empresarial. São trechos do livro Sem Você S.A. Como Construir uma Empresa Autogerenciável, do Marcelo Alves. Olá, um tema super relevante, né? Muito. A ideia do livro é guiar o empreendedor para construir um negócio que funcione melhor, sem depender tanto da presença constante ali do dono, sabe? Exatamente. Que possa andar com as próprias pernas, digamos assim. Isso. E a nossa missão aqui hoje é extrair os pontos-chave, os conselhos práticos e também os alertas que o livro traz. Acho que vai ser útil para quem está buscando gerir melhor e, claro, evitar aquelas armadilhas clássicas. Com certeza. E o livro já começa tocando num ponto sensível, que é a alta mortalidade de empresas no Brasil. É verdade, ele menciona uns dados do IBGE logo no prefácio, né? Algo como Isso, cerca de 60% das empresas fecham as portas em menos de 5 anos. É um número, assim, muito expressivo e mostra a urgência de buscar conhecimento em gestão, né? Não dá para ir só na intuição. nossa, 60% é muita coisa. Reforça demais a necessidade de preparo. Falando em preparo, ele usa aquela metáfora do leão na savana logo no comecinho. Ah, sim, a da competição. Bem legal essa imagem. É, que a questão não é nem correr mais que o leão, mas correr mais que o outro cara que tá fugindo do leão também. Ou seja, a concorrência tem que estar um passo à frente. Exato. Preparado, estratégico. Não dá para ficar parado esperando. Bom, então vamos mergulhar nisso. O livro fala de uma tal tríade do fracasso empresarial. Achei o nome forte, mas parece que resume bem os perigos. São três fatores que, combinados ou até sozinhos, podem minar o negócio. O primeiro deles é a falta de planejamento. O básico do básico, talvez. Se não tem um mapa, como é que sabe para onde ir? Pois é, e a falta de planejamento é causa de muita falência precoce. A empresa fica sem rumo, tomando decisão no susto, apagando incêndio, não tem clareza de objetivo, de meta. E aí já emenda no segundo elemento da tríade, que é a falta de gestão. Uma coisa leva a outra, né? Diretamente. O planejamento é só o primeiro pilar. O livro reforça os quatro clássicos: planejamento, organização, direção ou liderança e o controle. Sem esses outros funcionando, o plano vira só um papel bonito na gaveta. Faz sentido. Ter o plano é uma coisa, executar e acompanhar é outra. Exatamente. A organização define como fazer, quem faz o quê, a direção ou liderança inspira e guia as pessoas, e o controle verifica se está no caminho certo. É um ciclo. E o terceiro veneno dessa tríade me parece que vai mais pro lado pessoal, o comportamento do próprio empresário. Sim, esse é um ponto crucial que o autor bate bastante. Ele fala do erro de manter a mentalidade de empregada, sabe? Aquele foco excessivo no operacional, a dificuldade enorme em delegar tarefas. Muito importante, a falta de busca por conhecimento específico em gestão. Muitos empreendedores são ótimos técnicos na sua área, mas não sabem gerir pessoas, finanças, processos. Essa transição parece ser o grande desafio para muitos, né? Sair do fazer para o gerenciar o fazer. Por que será que é tão difícil virar essa chave? Olha, eu acho que tem a ver com zona de conforto. O empreendedor muitas vezes começou fazendo aquilo, é onde ele se sente seguro, onde ele domina. Gerenciar envolve lidar com gente, com números, com incerteza, exige outras habilidades. Habilidades que precisam ser desenvolvidas, não nascem prontas. Exato. E aí entram as ferramentas que o livro menciona para ajudar a estruturar, pelo menos no começo. Ele cita o 5W2H, as metas SMART. Ah, sim. São ferramentas para dar um pouco mais de concretude para o planejamento, né? Isso. O legal delas não é nem a complexidade, porque são até simples, mas elas forçam a pensar. O que fazer? Por que fazer? Quem vai fazer? Quando? Onde? Como? Quanto vai custar? Tira a ideia do campo da imaginação e traz para o papel, para a ação. Define responsabilidades, prazos. Exatamente. Transforma aquela vontade, aquele objetivo meio vago, em um plano de ação concreto, que dá para acompanhar, dá para medir. É um primeiro passo para sair do caos. Entendi. Traz clareza. E dentro da gestão, você mencionou o pilar da liderança. O livro dá um destaque para isso, né? Sim, bastante. Porque não adianta ter plano e organização se não tem ninguém para engajar a equipe, para mostrar o caminho. E ele define liderança de um jeito interessante. Não como o poder do cargo, mas como influência. Isso é fundamental. Liderança é a capacidade de inspirar, de motivar, de fazer as pessoas quererem seguir uma visão, contribuir com o seu melhor.
Não é só dar ordem. O livro até fala dos estilos clássicos, autocrático, democrático, liberal. Mas a ênfase parece ser... Na adaptação. Não existe um estilo certo ou errado para tudo. O bom líder sabe adaptar o estilo à situação, ao nível de maturidade da equipe, à urgência da tarefa. Flexibilidade, então. Sim, mas antes mesmo de liderar os outros, o livro traz um ponto que eu acho sensacional: a autoliderança. Autoliderança. O que seria isso exatamente? É a capacidade de liderar a si mesmo. Conhecer seus pontos fortes, suas limitações, gerenciar suas emoções, seus pensamentos, manter o foco nos objetivos. Aquela ideia de ser filtro, não esponja. Exatamente essa. Não absorver toda a pressão, todo o estresse do ambiente, mas conseguir filtrar, processar e agir de forma consciente, e não só reativa. Ter inteligência emocional, disciplina, autoconsciência. Nossa, isso parece ser a base de tudo, então. Como liderar outros se você não consegue liderar a si mesmo, né? Pois é o ponto de partida. E conecta totalmente com aquela mudança de mentalidade que a gente falou antes. Como assim? Para deixar de ser o empregado número 1 e virar o estrategista, o dono do negócio de fato, você precisa primeiro se autoliderar. Precisa gerenciar seu tempo, suas prioridades, suas emoções, para poder pensar no futuro da empresa e não só no incêndio de hoje. Faz todo sentido. É um pré-requisito para conseguir delegar, para confiar na equipe, para sair do operacional. O livro até menciona os perfis de liderança do Jim Collins, se não me engano. Sim, aventureiro, empreendedor, gestor, são como estágios ou focos diferentes, né? O aventureiro mais no risco, o empreendedor na oportunidade e o gestor na estrutura. Isso. Mostra que essa jornada de liderança também tem fases, e a autoliderança é a base para navegar por elas. Entendido. Planejamento, organização, liderança, começando pela auto, e falta o último pilar da gestão, O controle. que muita gente talvez associe com algo negativo, tipo microgerenciamento. Mas a ideia aqui é outra. Controle é verificar se o que foi planejado está realmente acontecendo e, principalmente, se está trazendo os resultados esperados. É o feedback do sistema, digamos assim. Perfeito. Sem acompanhamento, sem indicadores, sem medir o progresso, como você sabe se está no caminho certo? Como sabe onde precisa ajustar a rota? O planejamento e a execução se perdem sem o controle. Então não é controlar por controlar, mas controlar para poder tomar decisões melhores e corrigir o curso se necessário. Exatamente. É ter informação para gerir de verdade, para não ser pego de surpresa. Ok, então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, para construir um negócio mais sólido, que não dependa tanto do dono ali no dia a dia, o caminho passa por superar aquela tríade do fracasso. Sem dúvida. E isso significa ter um planejamento claro, saber para onde ir, ter uma gestão estruturada, com organização, uma liderança forte que começa na autoliderança e mecanismos de controle para saber se está funcionando. E, fundamentalmente, promover aquela mudança de mentalidade no empresário. Sair do operacional, confiar, delegar, pensar estrategicamente. É um conjunto de coisas interligadas, né? Uma puxa a outra. Totalmente. E é aí que o título do livro, Sem Você S.A., ganha todo o sentido prático. Explica melhor essa conexão final. A possibilidade de ter uma empresa que funcione bem sem você o tempo todo depende diretamente de ter esses fundamentos no lugar. Ah, claro. Se você tem planos claros que viram processos bem definidos, se esses processos são organizados e as pessoas sabem o que fazer, se a liderança capacita a equipe para executar e tomar decisões dentro desses processos, e se o controle mostra que as coisas estão andando e permite ajustes, Uhum. aí a presença constante do dono no operacional se torna menos necessária. Ele pode focar mais na estratégia, no crescimento. Exatamente. A máquina começa a rodar de forma mais autônoma, porque tem estrutura, tem liderança distribuída, tem clareza. Não é mágica, é construção, é gestão aplicada. Uma construção que exige disciplina e mudança, né? Não acontece do dia para a noite. Definitivamente não. Exige esforço consciente e contínuo do empreendedor para construir essa estrutura. E principalmente para desenvolver a si mesmo e a sua equipe. Bom, acho que ficou bem claro o caminho proposto pelo livro. E para fechar, fica aquela provocação baseada em tudo isso. Pensando na importância de criar processos e saber delegar para construir essa autonomia, qual seria talvez a primeira tarefa ou o primeiro processo que hoje está muito centralizado no gestor, lá no negócio de quem está nos ouvindo, que poderia ser o ponto de partida?
aquela primeira coisa a ser padronizada ou delegada para começar a liberar um tempinho estratégico e dar o primeiro passo rumo a essa Sem Você SA. Ótima reflexão. Qual a primeira peça do dominó que pode ser derrubada para iniciar esse movimento? Fica aí, para cada um pensar na sua realidade. Exato, algo para se pensar.